Pedro, aproveitando que você está aqui ainda em São Paulo, a polícia está atrás e continua, com aquelas investigações sobre o envolvimento de policiais civis com o primeiro comando da capital, ou até mesmo a possível participação de policiais militares. A gente está falando especificamente de civis porque ontem 7 pessoas foram presas, entre elas 4 policiais e tem um foragido. A gente relembra aqui que um deles é um delegado. Exatamente. E são policiais que tinham sido delatados pelo Antônio Vinícius Gritzbach, que é aquele empresário que foi morto no dia 8 de novembro no aeroporto de Guarulhos. Então, você teve efetivamente ali nessa situação, nessa ocorrência, uma investigação muito grande que se desencadeou. Uma verdadeira força-tarefa para que você pudesse efetivamente ter tido uma prisão muito rápida de suspeitos. Mas isso não aconteceu. Os policiais presos ontem são policiais que tiveram indícios, segundo a investigação da Polícia Federal, de ilegalidades, de crimes cometidos. Mas a polícia ainda tenta encontrar o elo de conexão entre estes policiais e o assassinato do empresário. Pode ser que eles tenham participado do assassinato. Pode ser que eles não tenham participado do assassinato. O que se suspeita é que eles têm elos, ligações com o crime organizado, especialmente com o PCC. A expectativa agora é que a perícia nos objetos que foram apreendidos ontem, junto com esses policiais presos, possam ajudar a revelar uma eventual participação deles neste caso específico da morte do empresário Antônio Vinícius Gritzbach. Há uma dificuldade muito grande dessa força-tarefa. Eles não prenderam os executores, não prenderam os homens que apertaram o gatilho, não prenderam o único identificado no crime, que é um olheiro que fugiu para o Rio de Janeiro, o Cauê Coelho, que já tinha inclusive passagem pela polícia por tráfico em 2022, tinha sido preso. Então, até agora, eles não chegaram no núcleo mais próximo do crime em si, aquelas pessoas que de fato fizeram parte dessa ação de execução, Renan. Inclusive, a gente que acompanha de perto, esse caso, conversando com o secretário executivo de Segurança Pública, o doutor Oswaldo Nico, ele mesmo mencionou e fez uma comparação com o tempo que a polícia carioca levou para elucidar o caso Marielle, fazendo uma comparação. Mas vocês já querem uma resposta? O caso da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro demorou anos. O fato é que até o momento a gente não tem o que me parece ser um avanço significativo nesse caso da morte do delator do PCC, não é, Pedro? É isso. E aqui a gente tem uma tela que mostra o policial civil Rogério de Almeida Felício, que é considerado foragido pela Polícia Federal. Ele tinha uma expectativa de que ele estava na Praia Grande ontem. Eu até cheguei a comentar isso aqui no Novo Dia. E que ele pudesse ter fugido da polícia. Ele continua sendo procurado. Quem é Rogério de Almeida Felício? Policial civil, fazia segurança para o cantor Gustavo Lima. Uma das coisas que são apontadas contra ele é o fato de ele ter tido um padrão de vida que não condiz com aquele que ele poderia ter em sendo policial civil. Há uma suspeita de cobrança de propina e lavagem de dinheiro para o PCC, para a organização criminosa, e ele é citado pelo Antônio Vinícius Gritzbach na delação feita ao Ministério Público quando ele, de fato, teve esse encontro com o MP para negociar essa colaboração. A gente conseguiu conversar com a desembargadora Ivana Davi, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela tem acompanhado esses casos de perto e falou sobre a ligação dos policiais com essas organizações criminosas. Vamos ouvir o que ela disse. Uma das características de uma organização criminosa, de uma máfia ou até de uma pré-máfia, é exatamente essa simbiose, essa mistura da organização criminosa com o Estado, coaptando os seus integrantes ou mesmo em contraponto, participando de licitações, envolvendo o Estado com frota de ônibus, com recolhendo lixo em hospitais e em tudo que a gente vê que a organização criminosa acaba se envolvendo. Essa repercussão teve
o apoio da Mariana Gouveia, nossa editora, do Guilherme Gama, que é nosso produtor, e do André Ring, também da editoria aqui de Nacional, para poder trazer um pouco da repercussão de toda essa investigação que ainda deve continuar por muito tempo. Renan. Legal. Pedro, você continua com a gente ainda nessa reta final do Novo Dia ou já me despeço de você até quinta? Você que me disse. Valeu. Ele vai seguir ainda. Daqui a pouco o Pedro volta. Obrigado por enquanto.